alimentar as galinhas com o meu povo, a gente tem um lema, que é chuva ou sol, nada nos impedirá, a gente somos mais fortes. E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Isaías capítulo 12, versículos 1 ao 4. E com a irmã Carla cantando Ele Vai Abrir o Mar, damos o nosso bom dia, abrindo mais um culto familiar. Receba o nosso bom dia, o nosso abraço, o nosso Deus abençoe, com a irmã Carla cantando, louvando ao Senhor nesse instante. Ultimamente teu coração anda apertado, mas saiba que Deus providência já tem tomado. E quanto mais o inimigo te vê ajoelhado, se enfurece, vem pra te desafiar. E quando ele pensa que vai te derrotar, o Senhor levanta do seu trono e o quadro começa a mudar. Ele vai abrir o mar quando não houver saída. Vai fazer o impossível, sua vitória diante de um cristão posicionado. Não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificar.
O inimigo quer te ver desistir, mas o lema de um cristão é prosseguir. Até em fornalha cristão já entrou, mas não temeram e o fogo nem queimou. E quando o anjo quis da causa cuidar, o Senhor se agradou tanto, disse pessoalmente: vou lá. Ele vai abrir o mar quando não houver saída, vai fazer o impossível, sua vitória é garantida. Diante de um cristão posicionado, não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo para te ver glorificado. Ele vai abrir o mar. Ele tem aberto o mar para nós até hoje, nunca falhou. E o que está pela frente, estamos descansados. Ele continua. Decorridos meus 50 anos, acordei uma manhã, você sabe como é. Dificilmente você consegue tirar um pé para fora da cama. E, oh, que coisa, dificilmente consegue fazê-lo. Então alguém estava à porta batendo e Billy me disse que havia uma emergência em algum lugar. Eu teria que ir e pensei, como posso fazê-lo? Tentei levantar o meu pé para fora da cama e pensei, tu és a fonte que preenche minha força. Com 50 anos de idade, eu já estava tendo essa dificuldade, né? Para levantar rápido, calçar e sair ali. Às vezes demorava tirar o pé, descer os pés, né? Da cama. Então eu dizia, tu és a fonte que preenche minha força. Tu és a fonte que me dá força. Amém. Minha força e minha ajuda vem do Senhor. Penso que alguém sentiu vontade de falar isso também. Então fale comigo. Tu és a fonte que preenche a minha força. Pode falar comigo. Minha força e minha ajuda vem do Senhor. Pode falar ainda, tu és meu poço artesiano, tu és minha juventude. Amém. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Senhor Deus, ir é meu dever. Sou chamado ao posto do dever.
E a primeira coisa, algo começou a borbulhar dentro de mim. Outro dia eu estava no lugar tendo uma reunião, lá em Kansas, Topeka, Kansas, e havia um rapaz, um jovem pregador, um de meus ministros, patrocinadores, o irmão Roy, assentado aqui, se lembra do lugar. Neste grande lugar ali estava um ministro, que tinha estado sob o teto ou as paredes que haviam desmoronado e tinha sido esmagado. O pequeno companheiro ia morrer. Ficou lá debaixo de escombros, né? Uma parede desabou. Seu fígado estava estourado. O baço fora de lugar. Toneladas haviam caído sobre ele. No café da manhã, eu e minha esposa estávamos conversando. Eu disse, minha esposa, sabe, se Jesus estivesse aqui, sabe o que ele faria? Quando ele me patrocinou, aquele moço, né, que estava todo quebrado, eu creio naquela palavra. Ele estava patrocinando Cristo, patrocinando as reuniões. Aquilo foi uma armadilha do diabo. Se Jesus estivesse aqui, aquele irmão, um bom ministro que patrocinava esta reunião, e o inimigo foi em cima dele por causa disso. Foi uma armadilha. Se Jesus estivesse aqui, ele iria e colocaria suas mãos santas sobre ele. Aquele rapaz seria curado, o profeta conversando com a esposa. Não me importa se o fígado dele estava estourado. Ele seria curado, porque Jesus iria lá sabendo exatamente quem ele era. Ele reconheceria seu chamado. As escrituras corretas, vindicadas nele, o fazia reconhecer quem ele era, sem nenhuma sombra de dúvidas. Ele colocaria suas mãos sobre ele e diria, filho, seja curado. Levante-se daí. Eu disse, não há demônios no inferno suficientes para matar aquele rapaz então. Ele seria curado. O profeta meditando ali, comentando com a sua esposa. Mas eu disse, veja querida, seria Jesus. As mãos santas de Deus. Eu sou um pecador, nascido através do sexo. Meu pai e mãe, ambos eram pecadores. Eu simplesmente não sou bom para nada. Mas sabe, se o Senhor me desse uma visão e me enviasse lá, então seria diferente. Eu iria lá, imporia minhas mãos sobre ele e ele sairia da cama. Se ele me desse uma visão. Afinal, comecei a pensar, se fosse uma visão, o que seria? Seriam as mesmas mãos sujas sobre ele. Se Deus me desse uma visão, eu orando por esse moço e ele sendo curado, qual diferença faria ele mostrar a visão? Porque eu seria as mesmas mãos. Seria o mesmo homem, as mesmas mãos sujas sobre ele, o mesmo homem, as mesmas mãos sujas, como homem, como humano. E pensei, sou o representante dele. Então Deus não me vê. Aquele sangue daquele justo que está lá sobre o altar é que faz a intercessão por mim. Ele é minha suficiência, minha oração, ele é minha vida. A única coisa que me faria colocar as mãos sobre ele era a fé.
Porque tenho fé na visão. E sem a visão, a mesma fé faria a mesma coisa. Então posso considerar como sendo nada, mas o considero como meu tudo. Sempre que vou dedicar uma criança ou ministrar um casamento, eu falo isso. Às vezes eu falo isso. Minhas mãos não são dignas de pegar este bebê e dedicá-lo. Minhas mãos não são dignas de colocar sobre este casal. Como humano, não. Mas tenho o ofício de quem tem as mãos dignas. E minhas mãos apenas representam as mãos dele. Porque, por outro lado, ele não tem nenhuma mão aqui na terra a não ser as nossas. Ele não tem nenhuma boca aqui na terra a não ser as nossas. Então, reconheço a minha insuficiência, mas ele é a minha suficiência. O considero como meu tudo. Não é no meu nome que eu vou orar pelas pessoas, é no nome dele. Não é no meu nome que os demônios vão ser expulsos, é no nome dele. Ele é minha vida. Ele é quem me comissiona. Nenhuma denominação me enviou, mas ele me enviou. Aleluia! Irei em seu nome. Repito, não irei em meu próprio nome. Irei em seu nome. Agora, colocarei minhas mãos sobre ele, irei lá. E porei as mãos sobre o rapaz. E naquela noite, ele estava lá na reunião, completamente curado. Ah, irmão. Irmão, você tem coragem de parar para ouvir uma pessoa dizer que esse profeta é falso? Você tem coragem de parar para ouvir isso? Que isso aqui é falso? Que isso aqui é mentira? Se você diz esse profeta não é verdadeiro, então você está dizendo que tudo isso aqui é mentira. Você está chamando o próprio Deus de mentiroso. Você está chamando o próprio Espírito Santo de falso. Porque quem pode fazer isso a não ser pelo Espírito Santo? Que exemplo, gente. Que exemplo. Isso dá temor no coração da gente, né? Reconhecendo como homem, mãos sujas como homem. Já nasceu com mãos sujas. Ninguém nasce com mão limpa, não. Por isso quem pode julgar quem? Quem nasceu com mão limpa? Me mostre um que nasceu com mão limpa. Me mostre na terra uma sua santidade. Me mostre na terra uma infalibilidade, um homem infalível, um homem dotado de uma infalibilidade. Me mostre. Me mostre. Você nasceu de uma mulher, nasceu com mãos sujas. Sua santidade só se atribui a Deus. Agora, através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nós somos purificados de todos os nossos pecados e nossas mãos se tornam limpas. Através do sangue de Jesus. Aí sim, por as mãos sobre os enfermos os curarão. Ele foi lá com esta revelação, colocou a mão sobre aquele homem que estava com o fígado estourado, estava todo quebrado, havia passado momentos debaixo de escombros, mas este profeta de Deus foi ali, precisava de ser mais do que um homem, tinha que ser mais do que um humano, tinha que ser mais do que apenas um servo, para Deus realizar uma coisa dessa aqui. E além disso, quantas ressurreições aconteceram em seu ministério. Isso é falso? Isso é uma farsa? Não queira pagar caro não por ouvir isso não, irmão. Não queira pagar muito caro como eles vão pagar por chamar isso aqui de falso, de farsa. Queira não.
Isso aqui tem que ser mais do que um homem, tem que ser mais do que um humano. Temos vários casos de ressurreições através deste ministério profético. Mas eu não estou falando com nenhum incrédulo, estou falando com crentes, cristãos crentes, que amam, creem e vivem esta mensagem, vivem esta palavra, ama esta palavra. Jamais fala uma palavra contra isto, contra esta revelação. Amém. Mas para este profeta ser verdadeiro, ele não pode ser chamado de verdadeiro por todo mundo. Ele tem que ser chamado de falso. Mas só os eleitos sabem que isto é verdade. Os eleitos glorificam a Deus quando ouvem isto aqui, ó. Amém. E eu sou um dos tais. Você é um dos tais. Esta mesma bênção fique aí na sua casa. Esta mesma bênção abençoe a sua vida, abençoe suas mãos. Para também orar por qualquer pessoa aí em sua casa e a pessoa ser curada, não é só o pastor, não. Mas esses sinais seguirão os que crerem. E aquele que recebe um profeta, como profeta, recebe galardão de profeta. Quem ama isso aqui, recebe o galardão disso aqui. Quem ama um profeta, recebe o profeta, reconhece o profeta na qualidade de profeta, não para ser adorado, não para ser idolatrado. Nós não somos idólatras com esta mensagem, não. Nós adoramos a Deus. Nós não idolatramos a Jesus como ele é idolatrado. Jesus é o ídolo do mundo, mas Jesus não é o nosso ídolo. Nós não idolatramos, mas nós o adoramos em espírito e em verdade. Que você seja também um adorador, não um idólatra, mas um adorador. No nome de Jesus Cristo. Amém. Ele vai abrir o mar quando não houver saída. Vai fazer o impossível, sua vitória é garantida. Diante de um cristão posicionado, não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo para te ver glorificar.